Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz: experimentai a perfeita e agradável vontade do Senhor através de Cristo Jesus. Nos revela e nos faz experimentar a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor, onde Ele nos ensina que Ele, sendo a própria verdade, ainda que faça a sua própria verdade, ele não poderia negar a si mesmo, assim como não negou sendo a própria verdade. Porque está escrito: seja todo homem mentiroso, mas ele é a verdade. Por isso, ele falou para que nos demonstrasse que, assim como ele disse, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, nos demonstrando que é sempre fazer a vontade segundo a natureza divina e não segundo a natureza humana. É sempre negar a natureza humana e reivindicar a natureza divina e viver segundo a natureza divina, para que produzam um testemunho fiel e verdadeiro, assim como ele, sendo o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, mas por confessarmos a nossa fé publicamente todos os dias e também havendo um esforço da nossa parte, porque é justamente por exercitar as boas obras que ele nos ensina que não é podado por conta da incredulidade, porque aquele que está segundo a incredulidade, a sua fé é morta, ainda que conheceu a verdade, retrocedeu. E a palavra diz que, ainda que no primeiro amor as suas primeiras obras eram de justiça, já não são possíveis de os justificar se está sendo infiel, vivendo na injustiça. Mas o Senhor continua sendo fiel, porque aquilo que estão como que reprovados jamais vai anular a fidelidade e a justiça do Senhor. Por isso, aqueles que assim compreendem e perseveram, isso nos é imputado como justiça, onde a palavra diz que é cheiro de morte para aqueles que estão perecendo, sendo destruídos, aniquilados por aquele que tudo opera e executa, mas cheiro de vida para aqueles que compreendem e se arrependem e venham a ser salvos e a alcançar o nome escrito no livro da vida, assim como o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos com o nome escrito no livro da vida, e assim nos ensina a ter a perseverança. A palavra diz: consciência limpa, ninguém pode dizer eu tenho a consciência limpa, mas uma vez que está se esforçando, busca sempre estar com uma consciência como cumpridores por meio daquele que cumpriu por nós, a fim de alcançarmos a salvação, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Assim ele ensina que os filhos da obediência, que estão sempre santificando e purificando o coração por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, herdarão o reino dos céus os limpos de coração, porque muitos declaram a sua própria benignidade, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia os santificar e purificar. Seguem meramente doutrinas humanas destituídas de sabedoria, palavras que não têm valor real algum, e se colocados na balança fiel e verdadeira são sempre achados em falta, enquanto aqueles que falam pelo seu Espírito são palavras acompanhadas na presença do autor e consumador da nossa fé. Até mesmo é através dele que se opera os dons irrevogáveis, a fim de serem achados como cumpridores ao invés de faltosos, porque a palavra diz que o dom excelente e supremo é o amor verdadeiro, que é eterno, porque todos os dons cessarão, mas céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aqueles que seguem
abraçando a árvore da vida e sendo entrelaçados, abraçados por ela como ramos da videira verdadeira. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.